Desde os primeiros passos de uma criança tímida em um subúrbio de Londres, até se tornar um dos atores mais camaleônicos de Hollywood, Robert Pattinson percorreu um caminho cheio de desafios e reinvenções. Esta história não é apenas sobre um jovem que ficou famoso por interpretar um vampiro brilhante. Número 1. Infância e os primeiros passos rumo à arte. Antes de se tornar um ícone mundial do cinema, Robert Pattinson era apenas um garoto crescendo em um subúrbio de Londres, em uma família de empresário e modelo. O terceiro filho da família, Robert, era o irmão mais novo de Victoria e Lizzie, duas irmãs que o influenciaram profundamente. Enquanto a maioria das crianças sonhava em ser astronauta ou jogador de futebol, as experiências de Robert foram muito diferentes. As travessuras com suas irmãs incluíam se vestir e se maquiar, onde elas o apresentavam aos convidados como Cláudia. Um momento que poderia parecer constrangedor para qualquer um, mas que para Robert foi uma pequena introdução à atuação e à versatilidade dos personagens. Embora parecesse uma brincadeira de criança, esse ato de mudar de personagem se tornou uma habilidade que Robert levaria consigo por toda a vida, algo que o preparou para o mundo da atuação, sem que ele sequer percebesse. Sua mãe, ciente da timidez que caracterizava o filho, o incentivou a enfrentar seus medos, o que mais tarde o ajudaria a seguir o caminho da atuação e do modelagem. E falando em modelagem, essa foi uma das primeiras formas pelas quais Robert conseguiu se destacar. Sua grande altura e seu visual andrógeno abriram as portas do mundo da moda para ele desde cedo. E, durante 4 anos, ele desfilou e apareceu em revistas de moda. No entanto, a carreira de modelo foi breve. Com bom humor, Pattinson lembra que, no começo, era contratado porque parecia uma garota, o que estava em alta na época. Mas quando ele começou a ficar muito masculino, as ofertas começaram a desaparecer. Número 2. A descoberta da atuação e os primeiros fracassos. A vida de Robert Pattinson, depois de uma infância cheia de travessuras e experimentações, começou a tomar um rumo mais sério quando ele descobriu o mundo do teatro. Aos 15 anos, ele se inscreveu no Barnes Theatre Club, um clube de teatro local que mudaria seu destino. Embora no começo ele não se destacasse com papéis importantes, era evidente que tinha talento. Em suas primeiras atuações, Robert fazia papéis secundários, mas sua dedicação e presença no palco logo o levariam a conquistar papéis de maior destaque. Apesar de sua timidez, algo nele brilhava quando subia ao palco. Curiosamente, seu professor de teatro não foi um grande incentivador de sua carreira. Em vez de incentivá-lo a continuar, recomendou que ele estudasse geografia, sugerindo que a atuação não era para ele. Robert, longe de se desanimar, encontrou na família o apoio de que precisava. Seus pais o incentivaram a seguir em frente, encorajando-o a tentar a sorte em audições de teatro, algo que ele mesmo hesitava em fazer. Esse apoio da família foi fundamental para que Robert decidisse seguir o caminho da atuação, embora sua timidez continuasse sendo um obstáculo constante. Mas as coisas nem sempre foram fáceis. Em uma de suas primeiras grandes oportunidades, Robert foi escolhido para um pequeno filme intitulado Anel dos Nibelungos, uma fantasia épica que parecia prometer muito para o jovem ator. No entanto, o filme passou quase despercebido pelo público, e o papel de Pattinson não foi suficiente para catapultá-lo ao estrelato. Como se não bastasse, em seu projeto seguinte, Vanity Fair, onde contracenou com a renomada Reese Witherspoon, as coisas tomaram um rumo inesperado. Embora Pattinson tivesse gravado suas cenas com entusiasmo, quando chegou o momento da estreia, ele descobriu, para sua consternação, que suas cenas haviam sido completamente cortadas do filme. Elas só apareceram na versão em DVD, algo que ele soube de última hora, sem que ninguém o avisasse. Foi um golpe duro para um jovem que tentava fazer seu nome na indústria. Número 3. A ascensão à fama com Harry Potter e o início de um fenômeno global. Robert Pattinson
estava prestes a viver uma mudança radical em sua carreira, quando foi selecionado para um papel em uma das franquias cinematográficas mais amadas do mundo. Em 2005, Pattinson foi escolhido para interpretar Cedric Diggory em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse personagem, embora não fosse o protagonista, foi suficiente para colocar Pattinson no mapa internacional. Cedric era corajoso, leal e justo, um verdadeiro herói dentro do mundo mágico, e a atuação de Robert capturou a essência do personagem, tornando-o um dos favoritos dos fãs. Mas conseguir interpretar Cedric não foi uma tarefa fácil. Para o papel, Pattinson teve que passar por intensas sessões de treinamento, incluindo aulas de mergulho. Além disso, ele teve que sacrificar sua entrada na universidade, já que as filmagens duraram muito mais do que o previsto, se estendendo por quase um ano inteiro. Mas, apesar do esforço, tudo valeu a pena. Harry Potter não só lhe deu fama mundial, como também permitiu que ele se conectasse com alguns dos atores mais respeitados da indústria. Durante as filmagens, Pattinson formou uma sólida amizade com Daniel Radcliffe e Emma Watson, os protagonistas da saga, o que o ajudou a se sentir parte desse novo mundo. Após a estreia do filme, a mídia o chamou de a próxima grande estrela britânica. Até mesmo o prestigiado The Time o nomeou como a estrela britânica do amanhã, um rótulo que o colocava na mesma liga de Jude Law, o que gerou uma enorme expectativa sobre seu futuro. De repente, todos queriam ver o que ele faria depois de Harry Potter. Para Pattinson, esse reconhecimento foi tanto uma bênção, quanto um peso que ele carregaria por vários anos. Sua carreira estava em plena ascensão, mas por trás dessa imagem de sucesso, havia momentos de frustração e dúvidas. Durante a preparação para as cenas, Pattinson decidiu ler um livro sobre interpretação, que, segundo ele mesmo admite, não foi de grande ajuda. Na verdade, sua preparação incluía punições autoimpostas antes de cada cena, algo que ele descreveu como sua forma estranha de se motivar. Esse método incomum acabou lhe causando problemas durante as filmagens, já que, em uma ocasião, sua maquiagem foi arruinada pelo suor provocado pelo estresse autoinduzido. Número 4. Crepúsculo e a Maldição da Fama Mundial. No ano de 2008, Robert Pattinson estava prestes a protagonizar um fenômeno que o levaria a uma fama inimaginável. E tudo começou com um papel que, a princípio, não parecia ser tão promissor. Edward Cullen, o vampiro melancólico e misterioso da saga Crepúsculo. Essa adaptação dos livros de sucesso de Stephenie Meyer tinha um público-alvo claro, principalmente adolescentes. Mas ninguém, nem mesmo Pattinson, esperava que o filme alcançasse um nível de popularidade global tão avassalador. Curiosamente, o processo de seleção para Crepúsculo foi tudo menos simples para Pattinson. Inicialmente, a autora da saga, Stephenie Meyer, queria que Henry Cavill interpretasse Edward Cullen. Mas quando a produção finalmente começou, Cavill já era velho demais para o papel. Mais de 1000 atores fizeram teste para interpretar o vampiro, mas Robert acabou ficando com o papel, embora não sem dificuldades. Ele lembra que teve que se barbear cerca de 50 vezes antes de aparecer na frente dos produtores. Além disso, ele estava tão nervoso durante os testes que quase dormiu no set, por causa de uma dose de Xanax que tinha tomado para acalmar os nervos. Apesar de todos esses obstáculos, foi Kristen Stewart, sua futura colega de cena e namorada na vida real, quem apoiou sua escolha e convenceu os produtores de que Pattinson era o Edward que eles precisavam. As filmagens de Crepúsculo não foram exatamente um conto de fadas para Robert. Embora interpretasse um personagem que deveria ser gracioso e atlético, a realidade era bem diferente. Pattinson admitiu não ser nada atlético, o que fez com que cenas importantes, como a famosa cena do beisebol, fossem um verdadeiro desafio. Kristen, sempre bem-humorada, o apelidou de Pinguim durante a gravação dessas cenas por causa de sua falta de jeito.
O diretor chegou a contratar um treinador especializado, só para ensinar o Robert a correr de forma convincente e pegar uma bola, sem parecer desastrado. Apesar desses pequenos contratempos, a estreia de Crepúsculo foi um sucesso absoluto. O filme arrecadou milhões de dólares no mundo todo, e Pattinson, que até então tinha uma carreira relativamente discreta, virou da noite para o dia o galã das adolescentes do mundo inteiro. Edward Cullen, com sua pele brilhando ao sol, seus olhares intensos e seu comportamento enigmático, virou o sonho de milhões de fãs. Pattinson, no entanto, não estava totalmente confortável com esse novo status. Em entrevistas posteriores, ele confessou que se sentia sobrecarregado pela fama que o papel lhe trouxe, e que muitas vezes não sabia como lidar com o frenesi midiático que o perseguia por onde fosse. Número 5. A luta para escapar da sombra de Crepúsculo e a busca por papéis complexos. Para Robert Pattinson, a fama adquirida com Crepúsculo foi uma espada de dois gumes. Por um lado, ele havia alcançado um nível de sucesso com o qual muitos atores apenas sonham. Mas, por outro lado, esse sucesso vinha com um rótulo difícil de se livrar: o vampiro brilhante que atraía milhões de adolescentes. Depois de anos interpretando Edward Cullen, Robert estava decidido a provar que podia ser mais do que o galã de um romance sobrenatural. Assim, depois de finalizar a saga em 2012, ele decidiu mudar drasticamente seu foco e buscar papéis que o desafiassem como ator e o afastassem da imagem pública que havia criado. Sua primeira grande oportunidade veio com o filme Cosmópolis, em 2012, dirigido por David Cronenberg. Cosmópolis não era o tipo de filme comercial ao qual os fãs de Crepúsculo estavam acostumados. Baseado no romance de Don DeLillo, a trama acompanha Eric Paquir, um jovem bilionário que, em um único dia, vê sua vida começar a desmoronar. Esse papel foi um desafio para Pattinson, que passou grande parte do filme numa limusine, gravando cenas densas e psicológicas que exigiam uma profunda introspecção emocional. Trabalhar com Cronenberg foi a realização de um sonho para Pattinson, já que ele admirava o diretor por sua abordagem ousada e experimental. Embora Cosmópolis tenha recebido críticas mistas, foi o primeiro passo para Robert em sua transformação como um ator sério. Esse filme o libertou do estigma de papéis anteriores, mas o processo foi doloroso. Como ele mesmo admitiu em entrevistas, interpretar Eric Paquir foi uma experiência insana, que o obrigou a se despir de qualquer artifício e se expor emocionalmente diante das câmeras. Além disso, o filme permitiu que ele explorasse temas como a alienação e o vazio existencial, algo que o atraía profundamente. O passo seguinte em sua evolução foi The Hover, um filme pós-apocalíptico, dirigido por David Mitchell e lançado em 2014. Em The Hover, Pattinson interpretou Rei, um criminoso ferido e vulnerável, um personagem completamente oposto à imagem de Edward Cullen. O papel foi um desafio físico e mental para o ator, que precisou transformar sua aparência, adotar um sotaque diferente e mergulhar nas emoções mais sombrias de seu personagem. O filme não foi um sucesso comercial, mas recebeu críticas positivas pelo seu tom sombrio e abordagem minimalista. Pattinson, mais uma vez, mostrou que estava disposto a se arriscar para encontrar personagens que o desafiassem. Mas The Hover não foi o único projeto arriscado que Pattinson escolheu. Nesse mesmo ano, ele protagonizou Maps to the Stars, novamente dirigido por Cronenberg. Este filme satírico sobre a cultura de Hollywood apresentou Robert como Jerome Fontana, um ingênuo motorista de limusine, que sonha em alcançar o sucesso na indústria do cinema. Apesar de ter um papel secundário, Pattinson brilhou no filme, mostrando um lado mais leve e cômico do seu talento. O filme foi bem recebido em festivais de cinema e reforçou seu status como um ator que estava quebrando barreiras e expectativas. Nos anos seguintes, Pattinson continuou buscando papéis que o afastavam cada vez mais do estereótipo de galã. Em 2015, ele participou de Life, um filme biográfico, onde interpretou Dennis Stock,
um fotógrafo que captura momentos íntimos da vida da lenda de Hollywood, James Dean. Esse papel foi uma espécie de comentário metatextual para Pattinson, que também lidava com a fama e a imagem pública. Em Life, ele pôde refletir suas próprias lutas internas, enquanto interpretava um homem por trás das câmeras. A câmera, observando à distância uma estrela em ascensão. Número 6. Da reinvenção, a The Batman, a nova era de Robert Pattinson. Após vários anos explorando papéis dramáticos e se afastando do estereótipo de galã adolescente, Robert Pattinson conseguiu se firmar como um ator versátil e sério. Sua carreira, marcada por escolhas arriscadas e personagens sombrios, culminou na decisão mais ousada de sua vida profissional: interpretar um dos super-heróis mais icônicos da história, o Batman. No final de 2019, a Warner Bros. Anunciou que Pattinson seria o novo rosto do Cavaleiro das Trevas, no filme dirigido por Matt Reeves, The Batman. A notícia foi recebida com opiniões divididas, mas para Pattinson, esse era o papel perfeito para mostrar sua evolução como ator. O processo que levou Pattinson a se tornar Bruce Wayne a Batman foi tão inesperado quanto fascinante. Durante as filmagens de Tenet, o thriller de ficção científica dirigido por Christopher Nolan em 2020, Pattinson teve a oportunidade de participar do teste para The Batman. Nolan, que havia dirigido a trilogia do Batman com Christian Bale, ficou surpreso e, em tom de brincadeira, deu sua aprovação para que Robert assumisse o manto do morcego. A oportunidade foi tão empolgante quanto assustadora para Pattinson, que confessou que o personagem Batman sempre foi um de seus favoritos desde a infância. Quando o primeiro trailer de The Batman foi lançado na internet, muitas das críticas iniciais se dissiparam. Pattinson demonstrou ser capaz de canalizar a escuridão e o conflito interno de Bruce Wayne, um personagem que, embora conhecido por seu heroísmo, é profundamente marcado pela tragédia e pela dor. Para Robert, esse papel foi a culminação de anos de trabalho duro, em projetos independentes, onde ele aprendeu a explorar as emoções mais profundas e complexas de seus personagens. O Bruce Wayne que Pattinson apresenta não é o típico playboy bilionário. Ele é um homem quebrado, cheio de raiva e desespero, um herói imperfeito em uma cidade corrompida. A preparação para o papel foi rigorosa. Pattinson treinou fisicamente durante meses, para conseguir interpretar as intensas cenas de luta que o personagem exigia. Embora já tivesse se exercitado para papéis anteriores, como em Amanhecer, o último filme da saga Crepúsculo, interpretar o Batman exigiu um nível completamente novo de força e resistência. Além do treinamento físico, Pattinson também trabalhou sua voz, buscando um tom grave e contido, que transmitisse a tensão emocional do personagem sem cair em exageros. Para Matt Reeves, o diretor de The Batman, escolher Pattinson não foi apenas uma questão de apelo físico ou fama. Reeves viu em Robert a capacidade de interpretar um Batman mais introspectivo, alguém que estava em constante conflito consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. O roteiro do filme focou nos primeiros anos de Bruce Wayne como Batman, mostrando um herói jovem e ainda em processo de encontrar seu caminho. Essa representação mais humana do personagem permitiu que Pattinson explorasse aspectos de vulnerabilidade e dor que ele já havia interpretado em outros papéis. Ao longo dos anos, Pattinson demonstrou uma obsessão por escolher papéis que desafiavam a percepção pública de quem ele era como ator. Desde seus trabalhos com Cronenberg até sua participação em filmes como O Farol, Pattinson nunca escolheu o caminho fácil. E The Batman não foi uma exceção. Enquanto alguns atores teriam visto o papel como uma forma de se redimir diante da indústria, para Pattinson, era simplesmente mais uma oportunidade de aprofundar nas emoções e contradições de um personagem icônico. Número 7. Um legado na moda e a vida além do cinema. Ao longo de sua carreira, Robert Pattinson não foi reconhecido apenas por sua habilidade como ator, mas também por sua influência no mundo da moda.
Desde seus primeiros dias como modelo adolescente até se tornar o rosto de algumas das marcas mais prestigiadas do mundo, Pattinson soube capitalizar seu carisma e estilo único. Embora a maioria o associe a seus personagens icônicos, como Edward Cullen ou Bruce Wayne, seu impacto na moda foi igualmente significativo. O primeiro grande passo de Robert em direção ao mundo da moda aconteceu na adolescência. Como já mencionei anteriormente, Pattinson trabalhou como modelo antes de se dedicar completamente à atuação. Com apenas 12 anos, sua aparência andrógina e sua grande altura abriram portas para ele em passarelas e revistas de moda. Ao longo de 4 anos, ele desfilou e posou para sessões fotográficas que, embora tenham sido passageiras, o ajudaram a se sentir mais à vontade diante das câmeras e, eventualmente, a superar sua timidez. No entanto, sua carreira como modelo chegou ao fim quando ele começou a parecer masculino demais, e sua aparência deixou de se encaixar na tendência andrógina, que estava em alta na época. Apesar desse primeiro afastamento do mundo da moda, a indústria fashion nunca deixou Pattinson de lado. Em 2013, a prestigiada grife Dior o contratou como o rosto de sua linha de fragrâncias masculinas. A escolha foi vista como um movimento ousado, já que Pattinson, embora fosse imensamente popular por seu trabalho em Crepúsculo, também estava em plena transição para papéis mais sérios e complexos. A Dior viu nele uma combinação perfeita de mistério, elegância e rebeldia, qualidades que ressoavam com a imagem da sua marca. A campanha publicitária da Dior Homme, protagonizada por Robert, foi um sucesso absoluto. Os anúncios, filmados em preto e branco, mostravam Pattinson em uma série de imagens sofisticadas e sensuais, que contrastavam com a percepção que muitos ainda tinham dele, como o vampiro brilhante de Crepúsculo. A colaboração com a Dior não só elevou o perfil de Pattinson na indústria da moda, como também lhe permitiu projetar uma imagem mais madura e sofisticada. Durante anos, ele foi o rosto visível da marca, participando de diversas campanhas que o consolidaram como um ícone de estilo. O vínculo de Pattinson com a Dior também transcendeu os anúncios publicitários. Em cada aparição no tapete vermelho, desde festivais de cinema até as estreias de seus filmes, Robert tem sido um fiel embaixador da marca, vestindo ternos da Dior, que se destacam pelo design vanguardista e pela elegância clássica. Os críticos de moda não demoraram a elogiar seu estilo, destacando sua capacidade de usar desde ternos clássicos até looks mais ousados, sem nunca perder aquele toque de rebeldia que o caracteriza. Número 8. Entre a arte e a música, a faceta menos conhecida de Robert Pattinson. Embora seja mundialmente conhecido por sua carreira na atuação e por sua influência na moda, há um aspecto da vida de Robert Pattinson que raramente recebe a atenção que merece: sua relação com a música. Desde muito jovem, Robert demonstrou grande interesse por essa arte, e, ao longo dos anos, a música permaneceu como uma de suas paixões mais íntimas. Embora não tenha seguido uma carreira musical em tempo integral, seu amor pela música influenciou muitos de seus projetos e desempenhou um papel crucial em seu crescimento pessoal e profissional. A história de Robert com a música começou quando ele tinha apenas 4 anos, quando começou a tocar piano. A música clássica foi sua primeira influência e, à medida que crescia, também aprendeu a tocar violão. Esse talento não só o acompanhou durante a juventude, mas também se tornou uma espécie de refúgio, especialmente durante os anos mais difíceis de sua vida, como adolescente. Enquanto outras crianças da sua idade sonhavam com carreiras tradicionais, Pattinson já havia desenvolvido uma conexão profunda com a arte musical, e, embora sua carreira eventualmente tomasse outro rumo, a música nunca deixou de ser uma parte fundamental de sua identidade. Nos anos anteriores a se tornar um ícone da cultura pop com Crepúsculo, Pattinson explorou seus talentos musicais de forma mais ativa. Ele se juntou a uma banda de rock chamada Bad Girls, onde tocava guitarra e sintetizador.
A banda não alcançou sucesso comercial, mas permitiu que Robert experimentasse a vida de músico e se sentisse parte da cena musical underground de Londres. Durante esse período, ele chegou até a considerar seriamente seguir uma carreira na música em vez da atuação, um sonho que, embora não tenha se concretizado totalmente, deixou uma marca significativa em sua abordagem artística. Curiosamente, sua paixão pela música não ficou restrita à sua vida privada. Quando Robert foi escolhido para o papel de Edward Cullen em Crepúsculo, ele teve a oportunidade de incorporar seu talento musical à trilha sonora do filme. Duas de suas músicas, Never Think e Let Me Shine, foram incluídas no primeiro filme da saga, permitindo que os fãs vissem um lado completamente diferente de seu ídolo. Ambas músicas foram bem recebidas pelo público e, embora Robert não tenha se sentido totalmente confortável com a atenção que recebeu por sua música, esse foi um momento crucial em que ele pôde mostrar outra camada de sua arte. No entanto, o que poucos sabem é que, durante a estreia de Crepúsculo, Robert estava tão nervoso com a recepção de suas músicas que saiu da sala de cinema quando elas começaram a tocar. Ele temia que o público não gostasse de sua música, o que reflete a vulnerabilidade que sempre sentiu em relação a esse aspecto de sua vida. Enquanto na atuação ele sempre demonstrou uma atitude confiante e ousada, a música o coloca em uma posição mais íntima e exposta, algo que, em alguns momentos, foi difícil para ele lidar. Ao longo de sua carreira, Peterson manteve uma relação constante com a música, embora de forma menos pública. Em várias entrevistas, ele falou sobre suas influências musicais, mencionando artistas como Van Morrison, Bob Dylan e Jeff Buckley como algumas de suas principais inspirações. Em mais de uma ocasião, ele também confessou seu amor pela música folk e pelo blues, gêneros que moldaram seu estilo como músico. Número 9. A vida pessoal, de Robert Pattinson. Amores, escândalo e sua luta pela privacidade. Embora Robert Pattinson seja conhecido principalmente por sua carreira como ator e por sua influência na moda, sua vida pessoal tem sido alvo de constante escrutínio desde que alcançou a fama. Ao longo dos anos, ele lidou com os altos e baixos dos relacionamentos amorosos, escândalos midiáticos e sua incansável luta para manter a privacidade. A história de Robert não é marcada apenas por suas conquistas profissionais, mas também pelos desafios pessoais que enfrentou sob os holofotes. Um dos capítulos mais marcantes da vida amorosa de Pattinson foi seu relacionamento com Kristen Stewart, sua colega de elenco na saga Crepúsculo. A química entre os dois nas telas acabou se transferindo para a vida real, e logo eles se tornaram um dos casais mais acompanhados de Hollywood. No entanto, o romance que os fãs idealizavam não estava livre de complicações. A intensa pressão da mídia sobre o relacionamento deles fez com que sua vida pessoal se transformasse em um verdadeiro circo. Apesar das tentativas de manter o relacionamento em sigilo, os boatos e especulações sobre o romance eram incontroláveis. A mídia os seguia por todos os lados, e o relacionamento deles foi tema de centenas de manchetes. O ponto de ruptura chegou em 2012, quando vazaram fotos de Kristen Stewart tendo um caso com o diretor Rupert Sanders, com quem ela trabalhava no filme Branca de Neve e O Caçador. Esse escândalo foi devastador para Pattinson, que decidiu terminar o relacionamento com Stewart pouco depois que as imagens vieram a público. O escândalo não afetou apenas Pattinson emocionalmente, mas também gerou uma grande quantidade de comentários nas redes sociais, onde os fãs de Crepúsculo tomaram partido, intensificando ainda mais o drama. Após o término, Robert decidiu se afastar dos holofotes por um tempo, buscando refúgio na casa de sua amiga e colega de elenco, Reese Witherspoon, na Califórnia. Apesar de estar devastado pela traição, Pattinson demonstrou uma atitude madura diante da mídia, lidando com a situação com graça e bom humor, quando apareceu no programa do Jimmy Kimmel, pouco depois. Durante a entrevista, ele brincou dizendo que estava morando atrás de um arco como um troll, minimizando a polêmica que o cercava. No entanto, por trás da fachada de bom humor,
Robert estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. O escândalo envolvendo Kristen Stewart foi uma experiência que o marcou profundamente, e sua vida amorosa nunca mais foi a mesma, aos olhos do público. Embora tenham tentado uma reconciliação breve em 2013, o relacionamento não resistiu. Após a separação definitiva, Robert decidiu focar em sua carreira e em projetos mais pessoais, afastando-se do mundo dos grandes blockbusters, para explorar papéis mais sérios e desafiadores, como mencionamos antes. Número 10. A evolução para o cinema de autor e a consolidação de um ator camaleônico. À medida que Robert Pattinson se afastava do fenômeno Crepúsculo, sua carreira tomou um rumo inesperado em direção ao cinema de autor, um espaço onde ele encontrou sua verdadeira vocação. A mudança não foi fácil, e, muitas vezes, o público que o associava ao galã vampiro tinha dificuldades para aceitar sua nova direção artística. No entanto, Pattinson, determinado a se livrar do rótulo de ídolo adolescente, embarcou em uma série de projetos arriscados e únicos, que desafiaram não só suas capacidades como ator, mas também a percepção que o mundo tinha dele. Após o sucesso de Cosmópolis e sua colaboração com David Cronenberg, Pattinson ficou fascinado pelo universo do cinema de autor. Esses filmes não buscavam o sucesso em massa, nem a aprovação de grandes plateias. Em vez disso, focavam na arte, na exploração de personagens complexos e na quebra de convenções cinematográficas. Para Pattinson, foi como uma lufada de ar fresco. Depois de anos no turbilhão midiático de Crepúsculo, ele encontrou nesses projetos uma liberdade criativa que nunca havia experimentado antes. Um dos filmes-chave nessa transição foi The Rover, em 2014, dirigido por David Mitchell. Nesse thriller pós-apocalíptico sombrio, Pattinson interpretou o Rei, um homem desesperado e ferido, um papel que lhe permitiu mergulhar nas profundezas de um personagem quebrado e vulnerável. O filme não foi um sucesso comercial, mas foi aclamado por sua intensidade e pelo retrato cru de um futuro distópico. Mais importante ainda, foi uma confirmação de que Pattinson podia interpretar personagens complexos e emocionalmente desafiadores, com a mesma facilidade com que havia interpretado um galã romântico. Ao longo dos anos, Pattinson continuou escolhendo projetos que o mantinham nesse caminho pouco convencional. Em 2015, ele estrelou Queen of the Desert, de Werner Herzog, onde interpretou Tay Lawrence, o famoso arqueólogo britânico. Embora o filme não tenha sido bem recebido pela crítica, a participação de Pattinson em um projeto dirigido por uma lenda como Herzog demonstrou que ele estava comprometido com a busca por papéis interessantes e com a colaboração com alguns dos melhores diretores do mundo.